Olá e bem-vindos. Olha, hoje vamos a fundo num texto fascinante, Romanos, capítulo 2. É um texto que mexe com temas bem pesados, não é? Coisas como hipocrisia, a justiça de Deus e o que é que afinal significa arrepender-se de verdade. E a gente começa com esta pergunta, não é? Por que é que é tão fácil julgar os outros? É uma pergunta que se calhar toda a gente já se fez. E o texto que estamos a ver hoje, ele vai direto ao ponto. Ele pega numa das nossas tendências mais humanas e também mais perigosas, que é esta mania de julgar os outros. É quase automático, não é? A gente nem pensa. Mas o que este texto argumenta é que as consequências disso vão muito, mas muito mais fundo do que imaginamos. E pronto, cá está o versículo-chave, a base de tudo. A ideia central é esta: julgar alguém é, basicamente, apontar um espelho para si próprio. Pense nisto. No exato momento em que se aponta o dedo a alguém por uma falha, está-se a levantar uma régua, um padrão. E o problema é que essa mesma régua vai ser usada para nos medir. E o ponto do texto é, bem, ninguém chega lá. Ninguém consegue cumprir esse padrão na perfeição. Ok, então para esta ideia do julgamento fazer sentido, o texto precisa de construir a sua lógica, certo? E começa por estabelecer algo que, segundo ele, é universal. Um problema que afeta absolutamente toda a gente, sem exceções. E o nome que ele dá a este problema é pecado. E o que é realmente interessante aqui é o quão ampla esta definição é. Nós estamos a falar só de fazer coisas erradas, tipo roubar ou mentir. Não. Nesta perspectiva, pecado é qualquer desvio, qualquer falha em atingir um padrão perfeito de Deus. E isto vale para tudo. Para o que se pensa, para o que se diz e para o que se faz. É um padrão altíssimo. E olhem só até onde isto vai. Fica claro o quão exigente é este padrão. A lei de Deus, segundo esta análise, não olha só para as nossas ações, para o que os outros veem. Não, ela vai muito mais fundo. Ela entra nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, até nas nossas emoções. E a conclusão a que o texto chega é inevitável. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue viver à altura de uma régua tão, mas tão alta. Então, aqui está o ponto central de tudo. Se toda a gente está, por assim dizer, no mesmo barco furado, se todos falham, então, quando uma pessoa julga outra, isso torna-se o quê? Pura hipocrisia. A imagem que o texto pinta é forte. É como ter duas pessoas a afogar-se e uma delas virar-se para a outra e criticar a forma como está a nadar. Não faz sentido nenhum. Bem, e é aqui que o texto faz uma viragem. Ele estabelece um contraste brutal. De um lado, temos o julgamento humano, que vimos que é falho, hipócrita, e do outro lado, o julgamento de Deus. E como é que ele é? Segundo a fonte, ele é perfeito. E mais, é absolutamente inescapável. O que guia este julgamento divino? A verdade. Pura e simplesmente a verdade. Não é como o nosso, que muitas vezes é toldado por emoções, por preconceitos ou porque simplesmente não sabemos a história toda. O julgamento de Deus, segundo esta perspectiva, baseia-se em factos, numa justiça que não se deixa corromper. E esta pergunta que vemos aqui é uma pergunta retórica, claro, mas é daquelas que nos atingem em cheio. O texto está basicamente a dizer: a sério? Achas mesmo que por julgares os outros que fazem as mesmas coisas que tu vais escapar? A ideia é desmontar qualquer ilusão de escape. Apontar o dedo a outra pessoa não nos protege, pelo contrário, só reforça a nossa própria condição. E é importante perceber que este julgamento não é apresentado como algo arbitrário, um capricho. Não. O argumento é que ele nasce da própria essência de Deus, da sua santidade perfeita, do seu ódio a tudo o que é pecado e da sua justiça completamente imparcial que não olha a quem. Ok, mas isto tudo leva-nos a uma pergunta que é inevitável, não é? Se a coisa é assim tão séria, se toda a gente falha e se o julgamento de Deus é certo, então, por que é que as coisas não acontecem já? Por que é que há esta demora? E é precisamente aqui que a análise dá uma volta surpreendente. O foco deixa de ser o problema e o julgamento e passa a ser o porquê desta aparente paciência de Deus. E a resposta que o texto dá, bem, não é de todo a que a maioria das pessoas esperaria. O texto é muito claro nisto. Esta demora não é sinal de fraqueza, não é Deus a ser indiferente. É exatamente o contrário. É descrita como uma demonstração da sua bondade. É uma paciência com um propósito muito, muito específico.
E este ponto é talvez o mais importante de toda a análise. Vejam bem, a paciência de Deus é um convite. Um convite para mudar de vida, para o arrependimento. E este mas é gigante. Essa mesma paciência pode ser vista de duas maneiras completamente opostas. Ou se vê como uma oportunidade de ouro para mudar, ou se vê como uma espécie de carta branca para continuar no erro. E é isto que o texto chama dureza de coração. E o resultado disto? São dois caminhos que vão em direções totalmente opostas. A mesma paciência de Deus leva a dois destinos. Tudo depende da resposta que cada um dá. De um lado, aceitar o convite, o que leva à vida. Do outro, ignorar, desprezar esse convite, o que, segundo o texto, é como ir acumulando uma dívida cada vez maior para um acerto de contas futuro. Então já vimos o problema, a certeza do julgamento e o porquê da paciência de Deus. Agora, a análise chega ao ponto final, a parte prática. Qual é então a solução? Qual é a saída para escapar desta condenação? É mesmo muito importante percebermos o que é que arrependimento significa aqui. Não é só sentir-se mal por algo que se fez, não é um simples remorso, é muito mais profundo. É descrito como uma transformação total, uma mudança de mentalidade que leva a uma mudança de rumo na vida. É abandonar ativamente um caminho para seguir outro, na direção de Deus. Mas esta mudança de direção, este arrependimento, não vem sozinho. Está ligado a outra peça fundamental, a fé. A solução que o texto apresenta tem, portanto, duas partes que andam juntas. De um lado, o arrependimento, a viragem para Deus. Do outro, a fé, que aqui é definida como uma confiança total e exclusiva em Jesus Cristo para a salvação. E para terminar, como é que alguém chega a esta conclusão? Como é que se dá este clique? O texto argumenta que o principal meio é a pregação, a comunicação desta mensagem. É através da palavra que, segundo a fonte, o Espírito Santo trabalha para convencer uma pessoa de que precisa desta solução. E, no fim de contas, ficamos com isto, com esta escolha fundamental. A paciência de Deus está aí, na mesa, como uma porta aberta, uma oportunidade. Mas a forma como cada um reage a essa oportunidade é que define tudo. Ou ela leva à salvação, ou então, ao ser ignorada, torna-se apenas mais um peso na balança da condenação. A escolha final, segundo este texto, acontece no coração.